Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje é o dia do nosso último vídeo da série de suplementação. Amanhã nós vamos começar a série de vídeos sobre confinamento. E nesse último vídeo eu vou falar bastante de duas técnicas que são as mais utilizadas na suplementação de bovinos a pasto no Brasil. São as técnicas de sal ureado e de proteinado. Basicamente, os dois ingredientes são muito parecidos e consistem na adição de ureia em sua composição original. Essa adição de ureia visa suprir a necessidade de amônia dos micro-organismos ruminais. Então, quando a gente fala desses dois produtos, nós não estamos falando de suplementação do animal, nós estamos falando de fornecimento de nutrientes para os micro-organismos ruminais. Então a gente precisa separar essa questão do animal e do rumen. A gente usa essas duas suplementações primeiramente para suprir a insuficiência nutricional das pastagens. É muito complicado a gente ter uma pastagem que forneça todos os nutrientes que o animal precise para um bom metabolismo, principalmente nessa época devido à sua fisiologia, devido ao seu ponto de florada, à produção da semente e também devido ao encurtamento do dia. Quando a gente quer manutenção ou ganho de peso, a gente precisa pensar numa estratégia para potencializar essa pastagem que a gente tem. Quando nós falamos de proteinado e de sal ureado, nós estamos falando de suplementos de baixo consumo. Portanto, são alimentos que, mesmo que tenham um preço unitário elevado, no final das contas fazem um bom preço de diária, um custo barato, e devido a isso podem ser a melhor solução. Vai depender, é claro, do nosso objetivo traçado. O sal ureado, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é avaliar o consumo do mineral antes da inclusão da ureia. Isso é primordial. Se a gente não souber quanto o nosso animal está consumindo de sal mineral, a inclusão da ureia nesse sal mineral pode ser muito arriscada. Tá? Depois que a gente tem em mãos o consumo desse mineral, o próximo passo é incluir gradativamente a ureia. Eu gosto muito de começar com 10% da inclusão, porque dá uma margem de segurança muito boa e não afeta a palatabilidade. Ao mesmo tempo, eu não gosto de passar de 25% a 30% de inclusão no final da fase de adaptação. Por quê? São dois pontos muito importantes. O primeiro continua sendo palatabilidade. Conforme a gente passa muito desses 25% a 30%, a gente começa a perder em consumo e isso aí pode afetar o fornecimento de outros minerais muito importantes para os animais. E quando a gente fala na suplementação de matrizes, que é a categoria mais comum de se utilizar sal ureado, a gente pode ter um problema reprodutivo oriundo da circulação de amônia, de nitrogênio na corrente sanguínea, porque essa degradação da ureia ela acaba sendo muito rápida e essa amônia pode ficar concentrada aí na corrente sanguínea, atrapalhando o status reprodutivo do rebanho. Pessoal, em qualquer fonte que a gente vá colocar a ureia, é muito importante, é imprescindível a associação dela com alguma fonte de enxofre, porque o enxofre ele vai auxiliar na produção de aminoácidos sulfurados, principalmente lisina e metionina, que são os dois aminoácidos mais limitantes na produção animal. De qualquer animal, todo animal tem deficiência desses dois aminoácidos e não é diferente nos bovinos, ainda mais porque nos bovinos nós não podemos usar alimentos de origem animal que são ricos nesses dois aminoácidos. Quando a gente faz essa inclusão do enxofre através do sulfato de amônia, nós devemos fazer uma pré-mistura entre ureia e sulfato de amônia com a proporção de 6 a 10% de sulfato de amônia. Quando nós usamos flor de enxofre, esse teor cai para 3 a 5% em vista da flor de enxofre ser mais concentrada. O quanto nós vamos incluir vai depender realmente do nosso objetivo. Quanto mais alto for o nosso objetivo, maior tem que ser a quantidade
de enxofre adicionada. O proteinado é basicamente uma evolução do sal ureado. Ele consiste na adição de uma fonte de energia, e nós estamos falando de energia de rápida degradação ruminal, para que, além dessa amônia lá no rumen, os micro-organismos tenham acesso à energia também, que é imprescindível para o metabolismo, para o bom metabolismo desses micro-organismos. Aqui a gente precisa ter cuidado com a utilização de resíduos na confecção do proteinado, quando esse proteinado é feito na fazenda, porque normalmente esses resíduos possuem um teor de fibra mais alto e um teor de carboidratos fermentáveis mais baixo. Outro cuidado que a gente precisa ter, que normalmente no proteinado a gente associa o sódio ao travamento do consumo, e na maioria das vezes funciona. A gente precisa ter cuidado com duas situações. A primeira é quando esses animais vêm de hipomineralização. Então, às vezes os animais não estavam sendo mineralizados e vão direto para um proteinado, pode estourar esse consumo aí. E quando uma outra situação que a gente precisa ter cuidado é com relação à disponibilidade de forragem. Eu já peguei casos onde os animais estavam consumindo 120 gramas de sódio, isso é mais de 10 vezes a necessidade diária de sódio dos animais, em virtude de não ter realmente matéria seca para esse animal ingerir. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque com o aumento da digestibilidade, a gente tem um aumento da taxa de passagem, um aumento do número de vezes que o animal vai em busca de alimento e, consequentemente, um aumento de consumo. Outro ponto a ser observado, tanto no proteinado quanto no sal ureado, é a relação entre ureia convencional e ureia protegida ou amireia. Isso aí é muito importante devido à velocidade de degradação da ureia. Então, se a gente tiver muita ureia de degradação rápida, ureia convencional, os micro-organismos ruminais não vão conseguir utilizar essa ureia de maneira eficiente e a gente pode acabar tendo uma eliminação dessa ureia, o que tem um custo muito alto. Por que isso acontece? Porque os micro-organismos ruminais estão num ambiente estável. Lá não tem alteração de luz, não tem alteração brusca de temperatura. Então, esses micro-organismos trabalham 24 horas por dia, enquanto que o animal vai buscar essa suplementação de amônia no máximo 1 ou 2 vezes por dia. Outro ponto importante também é a adaptação, porque se a gente não fizer adaptação, a gente pode ter disparidade de consumo, no caso do sal ureado, e também a gente pode ter intoxicação. Eu gosto muito da adaptação de 14 dias, então eu começo com 1/3, passo para 2/3 do consumo desejado e na terceira semana esses animais já estão consumindo todo o volume que eu quero que eles consumam. A gente precisa sempre estar atento a essa fase de adaptação, porque se a gente não fizer essa adaptação, a gente corre o risco de ter intoxicação dos animais, podendo levar inclusive à morte. Isso é um prejuízo muito grande para a gente. A ureia em excesso, além dela causar intoxicação, ela pode estar ali num limiar que ela não causa intoxicação, que o animal consiga eliminar ela, né? Só que ela tem um alto custo de eliminação. Isso aí não é interessante para a gente. Tá bom? Pessoal, basicamente, proteinado e sal ureado têm os mesmos cuidados de fabricação, os mesmos cuidados de fornecimento, então não tem muita diferença nessa fase de adaptação. Tá bom? E como eu prometi para vocês, hoje eu vou passar para vocês uma fórmula de proteinado que vocês podem utilizar para a maioria das categorias, só fazer uma aprovação financeira do negócio. E para não deixar aqui essa fórmula aberta, quem tiver interesse, me passa uma mensagem via direct com o seu e-mail, que amanhã, às 19h30, eu vou encaminhar essa fórmula bem detalhada para você. Tá bom? Então, um grande abraço e eu espero o seu e-mail aqui no meu direct. Tá bom? Até mais.